Olá, tudo bem? Aqui é Paulo Maciel e eu estou fazendo hoje o meu segundo vídeo a respeito da minha teoria política chamada Misaísmo. E a ideia de começar com um canal do YouTube, porque eu já tenho um site onde eu tenho escrito várias questões já há alguns anos sobre o Misaísmo, é que hoje em dia as pessoas têm mais dificuldade para ler, principalmente se forem leituras muito longas e muito profundas ou complexas, e uma facilidade maior para os vídeos, principalmente vídeos curtos, onde você possa sintetizar uma ideia e onde você possa transmitir uma informação de uma maneira mais palatável, digamos assim. Então, para nos adaptarmos a essa nova regra do ensino e da educação, eu continuo escrevendo os meus textos, que eu vou colocar em alguns momentos no vídeo, mas vou começar também a falar em vídeo, que torna mais fácil e mais simples para transmitir essa informação. Para explicar como eu cheguei nessa teoria do mesaísmo, eu preciso contar um breve histórico da evolução humana para que possamos entender como que chegamos a este ponto em que estamos. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que por 100 mil, 200 mil anos, o ser humano viveu como Homo sapiens, e esses grupos da Idade Antiga, eles eram pequenos grupos, pequenos clãs familiares, que se diferenciavam justamente pelo fato de buscarem se agruparem. Os seres humanos foram se agrupando em pequenos clãs, depois grupos maiores e até finalmente tribos. Então, essas tribos, elas cresceram a partir da experiência que tiveram os primeiros Homo sapiens, de que convivendo em grupo era muito mais fácil caçar, se proteger e sobreviver. Uma das teorias que fala do desaparecimento dos neandertais é que eles não faziam grandes grupos e por isso não tiveram a capacidade de sobreviver como espécie, embora tenham vivido muito mais que os seres humanos, mais que 600 mil anos. Então essas tribos que foram se fortalecendo e se unindo, eles trabalhavam e lutavam basicamente por três questões: território, alimentos e fêmeas. Então, quando essas tribos elas se encontravam, normalmente elas entravam em luta, em conflito. Assim como existe até hoje grupos de chimpanzés, quando se encontram na floresta, eles lutam para defender essas três coisas: o território onde eles estão, os alimentos do território que eles vivem e as fêmeas do outro grupo. Então, essas tribos, elas foram evoluindo, aumentando, crescendo para grupos cada vez maiores. E tinham sempre como motivo de conflito esses três fatores. E uma das páginas que eu escrevi, ela fala a respeito da escolha das ideologias, que as pessoas escolhem para a direita e pela esquerda, e essas escolhas começam basicamente num nível muito profundo, que é o nível do instinto. Esse instinto é o instinto de aceitação do grupo, ou seja, a tribo aceita aquela criança que vem, porque ela não tem nenhum defeito, não tem nenhuma característica que seja inadequada para a tribo, ela é aceita. A partir desse instinto de inclusão, ela passa a desenvolver um sentimento. Esse sentimento é de pertencimento. Que ela pertence àquela tribo e reconhece a tribo. E o terceiro nível é do pensamento, que ela precisa proteger a tribo. Porque protegendo a tribo, ela protege a si mesma, a sua prole, e assim a sua espécie.
Então essas tribos foram evoluindo por 100, 50, 100 mil, 200 mil anos, e elas foram crescendo e foram se aproximando cada vez mais. E a partir dessas questões de tribos, primeiro clãs, depois tribos, depois povos, depois nações. Então, esses grupos foram aumentando e foram produzindo grupos cada vez maiores de pessoas. E só que nessa mistura dessas tribos, que elas foram se misturando, né, porque foram crescendo cada vez mais e tendo cada vez mais aproximação. Essa divisão começou a acontecer dentro dos próprios grupos, nas nações. Então, essas nações faziam parte de um grupo unificado, mas elas começaram a se dividir entre várias teorias, principalmente teorias de raça, teorias de religião e teorias de classe. Como, por exemplo, na Índia, que tem as classes, né? Classes ou castas. E essa natureza de conflito, por causa dessas questões de sobrevivência, elas evoluíram aqui para conceitos e para sentimentos. Sentimentos de a qual tribo eu pertenço, dentro desse grupo maior, dessa nação, por exemplo, a qual grupo de tribo eu pertenço, e como que eu devo proteger a minha tribo. Esse processo aconteceu dentro das religiões, por exemplo, no catolicismo, daí com a separação ortodoxa, depois a separação protestante, depois a separação dos evangélicos, entre os muçulmanos como xiitas e sunitas. Então essas separações foram acontecendo dentro do próprio núcleo da nação, do país. E nós viemos evoluindo a partir da Antiguidade, a partir da Idade Média, a partir da Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, surgiu um conceito muito interessante, que foi uma polaridade criada por Marx do comunismo e do capitalismo. Antes disso, nós tínhamos tido a Revolução Francesa. Que separava justamente o povo da realeza, da monarquia. No século XIX, tivemos a Revolução Industrial, onde Marx e Engels, a partir do Manifesto Comunista, ele cria a separação entre comunismo e capitalismo. E no século XX, nós evoluímos para duas grandes guerras, Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e depois para a Guerra Fria. Que continuou a questão entre capitalismo e socialismo, personificada principalmente pelos Estados Unidos e pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Rússia, a atual Rússia. Então nós vemos que esse processo aqui, comunismo, capitalismo, Estados Unidos e Rússia, Guerra Fria, ele tem uma origem lá nos princípios de 100, 200 mil anos atrás, que está envolvido o instinto de pertencimento à tribo e de proteção à minha tribo. Então você veja como é tão profundo, tão arraigado esse processo. O Carl Sagan diz assim: não é possível você convencer um fanático de coisa alguma.
porque ele tem uma necessidade profunda de crer. E crer, nesse caso, é de pertencer, de acreditar a qual tribo ele pertence. Então, todo o nosso processo, ele está enraizado num instinto profundo do nosso inconsciente coletivo humano, que é o consciente de pertencimento à tribo. E a outra tribo, qualquer uma que seja, é uma inimiga do meu território, é uma competidora dos meus alimentos e uma usurpadora das minhas fêmeas. Então, quando uma pessoa, por exemplo, duas pessoas estão discutindo sobre essas ideologias, direita e esquerda, e uma apresenta um argumento muito forte, a outra, em vez de concordar, ela estimula um instinto de pertencimento e de proteção e estimula a reação instintiva de agressão, de violência. A pessoa para de pensar, porque o instinto passa a ser mais forte. O instinto é inconsciente, ele não é racional. E ele desenvolve, ativa um sentimento de raiva, de ódio contra o inimigo da minha tribo. Então, nós estamos vivendo há 200 mil anos, evoluindo no processo que continua sendo exatamente o mesmo processo de sempre. O mesmo processo de sempre. E é um processo de instinto tribal. Então, nós podemos trabalhar isso dentro de um conceito, que é o que eu proponho dentro do mesaísmo, de olhar de uma forma diferente. Até quando nós vamos pensar de uma forma polarizada? Por quanto tempo nós ainda iremos acreditar e ainda iremos viver pensando no capitalismo ou no comunismo, no capital ou no trabalho? Então, uma questão que é extremamente falha do pensamento político atual é que o pensamento político atual ele está baseado em dois princípios. O princípio do trabalho e o princípio do capital, que seria a direita e a esquerda. Tem uma outra dialética que está envolvida nesse processo, que é uma discussão já da época do Marx, Hegel, que seria mais de direita, que seria mais religiosa e mais espiritualista, e Marx, que seria mais materialista e mais científico. A grande questão aqui é que as pessoas, e é aí que eu quero entrar no sentido mais profundo de tudo isso, as pessoas acreditam que a verdade está em um lugar. Isso eu estou trabalhando de uma forma mais aprofundada em outro canal que eu estou fazendo, que é o canal do Multimatrix, que todo mundo vive numa bolha. Todo mundo vive numa bolha e essa bolha é uma matrix. E todo mundo acredita que a sua matrix é a verdadeira. E todo mundo acredita que as outras matrix são falsas, porque cada um usa seus próprios critérios. Nós temos uma percepção intuitiva de que existe uma verdade, uma única verdade, o que parece óbvio. O problema é que todo mundo acredita que a sua matrix é a verdadeira, é a única verdadeira. Então, nós acabamos, nesses processos todos, matando e morrendo pelas nossas crenças do que é verdade e o que é falso. E aí, baseado de que existem só duas possibilidades, o falso e o verdadeiro, nós escolhemos ou uma ou outra como verdadeira. E automaticamente, se uma é verdadeira, a outra necessariamente é falsa. Isso parece óbvio. E uma outra questão também é que todo mundo acha que está do lado certo, do lado bom, do lado justo. E todo mundo acha que o outro lado é mal, é errado, é injusto. É a eterna luta metafísica do bem contra o mal. E o mal está do outro lado. E eu, sendo do bem, eu tenho que lutar contra o mal até que o mal seja extinto. E quando o mal é extinto, nós vivemos no paraíso. Então, a ideia de que no futuro, quando a minha tribo for única, absoluta na Terra,
nós todos viveremos em plena felicidade, eterna felicidade, porque o mal foi extinto eternamente. Só que isso é óbvio que não vai acabar, né? Se metade do mundo, se 4 bilhões de pessoas estão de um lado, 4 bilhões de pessoas estão do outro lado, como que nós vamos eliminar 4 bilhões e exterminá-los de uma forma irrevogável, para que só o nosso lado vença para sempre? Isso não tem saída. Se nós continuarmos acreditando nisso, nós vamos caminhar para o colapso, para a guerra nuclear. Porque nós só estamos, esse ódio só está crescendo, crescendo, crescendo. E é interessante porque esse instinto, ele desenvolve o sentimento fundamental de ódio. Ódio ou medo. Se eu acredito que o meu inimigo, que é do mal e está errado, ele é mais forte que eu sinto medo dele, porque ele vai me destruir. Se eu sinto que eu sou mais forte que ele, que eu estou mais bem aparelhado e mais fortalecido, eu sinto ódio dele, porque eu vou destruí-lo, para que eu possa destruí-lo. Então, se veja, nós não conseguimos sair do ódio e do medo enquanto nós estivermos nessa polaridade, capital e trabalho. Capital e trabalho, pensando apenas capital e trabalho. Que o bem está no materialismo dialético de Marx ou no idealismo de Hegel. Ele está no capitalismo ou no comunismo. Ele está entre os conservadores ou os progressistas. Em algum lugar ele está. Ele sempre está num dos lados. Somente num dos lados. De um lado estão todas as pessoas boas. Do outro lado estão todas as pessoas más. Isso é tão absurdo que eu comecei a pensar numa outra forma. Porque existe na dialética a ideia da tese, que é uma ideia inicial, que gera uma antítese, que é uma ideia contra essa tese original, que depois leva a uma síntese. Isso também pode ser entendido como construir, ou seja, construir uma ideia, uma teoria, destruir essa ideia com uma antítese e depois superar essa polaridade, a tese e a antítese. Então, o que o mesaísmo representa? Ele representa exatamente uma síntese que supera essa polaridade. Como que isso acontece? O que é mesaísmo? Mesa significa meio, caminho do meio. Como é o caminho do meio do budismo? Basicamente, uma das inspirações para escrever essa teoria é o caminho do meio do budismo. Nem tanto o céu, nem tanto a terra, nem tanto a direita, nem tanto a esquerda. Caminho do meio. Ismo é ideologia. Então, o mesaísmo é a teoria do meio. Ou seria melhor aqui, na polarização política, o termo seria correto, seria teoria do centro. Por que a teoria do centro? Porque na teoria do centro, todo mundo vai para o centro. Todo mundo aceita nas matrix, nas teorias, que tá bom, tem pessoas que acreditam num Deus, acreditam num algo metafísico, num algo idealista, tá bom. Você quer seguir o seu Deus? Você quer adorar o seu Deus? Tá bom. O outro acredita no trabalho, acredita na cooperação coletiva, acredita na associação das pessoas, tá tudo bem. Por que uma coisa tem que ser contrária à outra? Por que um lado tem que destruir o outro? Por que o materialismo tem que destruir a espiritualidade? Por que os conservadores têm que destruir os progressistas? Como se só fosse possível o bem-estar e a felicidade coletiva quando o outro lado fosse destruído. Isso não faz nenhum sentido, porque é impossível destruir o outro lado. Então, a minha proposta é nós todos juntos irmos ao encontro do centro. Esse centro não é aquele centrão fisiológico, tipo partido que pega tudo, não é nesse sentido. Isso eu escrevo lá no texto. O centro é uma posição de compreensão teórica, filosófica, de que o melhor lugar para estar, todo mundo, é no centro, onde existe tolerância,
diálogo, compreensão, apoio e cooperação. Independente da sua crença. O que você crê é questão sua. Nesse nível do mesaísmo, existe uma profunda aceitação do outro. O outro tem todo o direito de pensar o que quiser, de sentir o que quiser, desde que não faça mal à coletividade, não faça mal ao próximo. Ele tem todo o direito. E eu não tenho o direito de matá-lo porque ele pensa diferente. Eu não tenho o direito de destruir a sua teoria apenas porque é diferente da minha. Então, o pensamento do mesaísmo, ele é um pensamento que ele destrói, ou melhor, desconstrói todo esse processo evolutivo de 100 a 200 mil anos, que está nos levando à destruição total da humanidade, baseado apenas num sentimento de pertencimento a uma tribo. Isso é tão sem sentido, é tão absurdo, mas nós temos que entender que isso tudo é uma construção. E é só por causa dessa construção que nós chegamos aonde chegamos. A solução óbvia é de que se nós formos todos para o centro, nós podemos sentar, nós podemos conversar, nós podemos trocar ideias. O outro pensa diferente? Beleza. A teoria dele funciona bem para alguma coisa? Beleza. Eu comecei a pensar nessa teoria também a partir da minha prática da medicina, porque eu estou completando agora 35 anos de formado em medicina, e eu estudei vários tipos de medicina. Eu estudei alopatia, normal, a medicina acadêmica, eu estudei na Federal aqui em Curitiba. Depois estudei medicina tradicional chinesa, estudei homeopatia, estudei medicina biológica, medicina integrada, medicina ortomolecular. Estudei vários tipos de medicina e vi que todas elas são boas, todas elas têm um princípio, todas elas têm um ponto de vista. E eu escrevi um livro chamado A Revolução da Medicina, onde eu propunha que todos os médicos e todos os terapeutas sentassem para conversar sobre o ser humano, cada um trazendo uma contribuição da sua visão do ser humano. O ser humano enquanto ser biológico, genético, metabólico, energético, psíquico, emocional, mental, espiritual, social. Ou seja, cada linha de medicina olhou o ser humano sobre um aspecto. Quem é o ser humano? O ser humano é a soma de tudo isso e muito mais. Daqui a 50, 100 anos, aonde estaremos no nosso conhecimento sobre o ser humano? Ou seja, uma das teorias de medicina, querer ser superior à outra e eliminar as outras, destruir as outras, é tão perverso quanto isso que nós estamos vendo aqui. Então, a minha proposta é que, primeiro, começar a falar com aquelas pessoas que não estão nesse discurso de medo e de ódio, que não querem mais esse discurso de medo e de ódio. Provavelmente aquelas pessoas que não foram votar aqui no Brasil no segundo turno, porque chega a mais ou menos 20 milhões de pessoas, que a direita chama de isentões. Pô, você está em cima do muro, você devia sair de cima do muro, você devia tomar um partido, você devia escolher um lado. E muitos falam assim, em cima do muro já é do diabo. Né? Então isso é essa questão, só que não é cômodo, porque existe uma teoria chamada teoria da ferradura, que é como uma ferradura do cavalo, onde aqui estaria crescendo o movimento da direita, aqui estaria crescendo o movimento da esquerda, até ser extrema direita e extrema esquerda, onde haveria intenso conflito e violência, como já aconteceu, né, nas guerras e como continua acontecendo atualmente em vários lugares do mundo. Extrema direita e extrema esquerda, luta, conflito. E eles falam aqui que nessa ponto de interseção, esse ponto de interseção aqui da ferradura, teríamos o marasmo político. O cara está em cima do muro, é isentão, não é a favor nem contra, muito pelo contrário, e não é verdade. Isso não é verdade, porque tem um vídeo que mostra exatamente essa questão da polaridade, que é muito legal escolher um lado, porque é muito legal escolher um lado, porque quando você escolhe um lado, você escolhe o lado do bem, do bom, do justo, do certo, e você escolhe automaticamente o inimigo sempre está do outro lado. Pode ser seus parentes, pode ser as pessoas que você ama, mas são seus inimigos. Pode ser seus pais, seus filhos, seus irmãos, mas são os inimigos. Eles têm que ser destruídos. Jesus, quando traz o seu caminho espiritual para o mundo, ele fala assim, não pensem que eu vim trazer a paz.
mas eu vim trazer a espada, porque as minhas palavras jogarão o pai contra filho, a mãe contra a filha, a nora contra a sogra, e serão 3 contra 2 e 2 contra 3. E é isso que nós estamos vendo no mundo. Nós estamos vendo amigos, irmãos, pais e filhos, primos, colegas de trabalho, conflitando, lutando entre si, entrando em disputa, se afastando, se odiando, por causa dessa polaridade aqui. Você tem que escolher um lado. E quando você escolhe outro lado, você passa a ser automaticamente meu inimigo, mesmo que eu tenha amado até aquele instante. A partir de agora não tem mais diálogo, não tem mais tolerância, não tem mais relacionamento. Veja que perverso que é essa polaridade e como é patológico esse processo. E não tem como evitar. Eu digo que o mesaísmo não vai evitar o colapso, não vai evitar essa provável terceira guerra mundial. Por que ela não vai evitar? Porque não há mais tempo. Não há mais tempo viável para evitar a terceira guerra mundial. Do jeito que está se escalando o ódio, o conflito, a polaridade, a gente vê que no Brasil nós somos 50% de um lado, 50% do outro lado, e todos querendo destruir um ao outro. E isso não vai dar certo, isso não tem como dar certo. Então não tem como evitar esse conflito no Brasil e no mundo. Então, eu tenho dito que essa teoria é para sobreviventes. Claro que vai sobreviver. 8 bilhões de pessoas, vai sobreviver bilhões de pessoas. Mas vão sobreviver aos trancos e barrancos, em frangalhos. E aí, essa proposta que eu estou falando agora é para quem sobreviver. E perguntar, existe uma outra forma de fazer? Porque se nós olharmos a história da humanidade é assim, nasce um império. Ele cresce, dominando, destruindo, e cai. Aí nasce outro império, dominando e destruindo, se expandindo e cai. Nasce outro império. E agora nós estamos, o mundo inteiro, na beira desse ponto de colapso. Então, se alguém perguntar futuramente, existe outra forma de fazer história, de fazer política? A forma é, vamos todos para o centro. Abandonemos essa ideia de capitalismo ou comunismo, Marx ou Engels, conservadores ou progressistas. Vamos parar de pensar dessa forma. Vamos sentar. Vamos parar de acreditar que a verdade está de um lado. A verdade não está do lado nenhum. A verdade está em todos os lados. A verdade é a soma de tudo. É tudo junto e misturado. É a única forma de sobrevivermos da Quarta Guerra Mundial. Einstein falou assim, eu não sei como será a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta será paus e pedras, porque não terá sobrado nada. É isso que nós queremos? Será que não tem um jeito dentro de nossos corações, de perceber que esse é um caminho mais saudável? Eu não queria, quando comecei a escrever a teoria, eu não queria criar mais uma ideologia. Mais uma. Porque é mais uma matrix. Essa ideologia é mais uma matrix. Mas eu cheguei à conclusão que eu precisava escrever pelo seguinte, ela é uma ideologia, ela é uma matrix, mas é uma matrix que acaba com o medo, acaba com o ódio, acaba com o conflito e coloca todo mundo para sentar junto e conversar. Ela é muito mais saudável, muito mais amorosa, muito mais tolerante do que qualquer uma outra que já existiu na política. Então, é mais que a monarquia, mais que qualquer coisa. Então, eu acabei aceitando escrever essa ideologia porque ela é, de todas que existem até agora, a melhor possível. Porque, em termos de sistema de governo, é a democracia, que é o governo do povo. Mas quando esse povo ele está dividido entre direita e esquerda, eles continuam se atacando, se destruindo, se matando. Então, além da democracia, nós temos que começar a olhar para uma outra questão, que o ponto mais importante que eu coloco aqui de tudo isso é que as duas teorias políticas que existem no mundo hoje, que é capitalismo e socialismo, elas têm uma falha fundamental, que elas são baseadas na economia. As duas teorias são baseadas na economia. E o que eu proponho como o mesaísmo? É que essa teoria, ela deixe de ser baseada na economia e ela passe a ser baseada no ser humano. A teoria do mesaísmo, ela não é uma teoria econômica, ela é uma teoria humanística. No ser humano que produz capital e produz trabalho. No ser humano, que é muito além do trabalho do capital. No ser humano que é
todo mundo junto, porque todos os humanos são Homo sapiens. A teoria do mesaísmo coloca em primeira etapa, em primeiro nível, a humanidade. Todos somos humanos. Todos somos humanos. Aqui não há diferença nenhuma. Porque não tem nenhum Neandertal, não tem nenhum Homo habilis, não tem Homo erectus no mundo. Somos todos Homo sapiens. Esse é o primeiro princípio. Todos somos humanos. E todas as outras diferenças econômicas, sociais, religiosas, de gênero, seja do que for, todas as outras diferenças são secundárias à nossa humanidade. Percebe o tamanho do salto que nós daremos se isso for possível um dia? A pessoa é diferente por alguma razão, pensa diferente? Tá tudo bem, tá tudo bem. Nós não precisamos mais matar o diferente, porque primeiro, antes de sermos diferentes, nós somos todos humanos. Então essa é a mensagem que eu queria passar hoje. Esse é um resumo da teoria do mesaísmo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, façam perguntas no site, no canal do YouTube. Façam perguntas no canal do YouTube. Podem ler as minhas teorias no site. Façam perguntas no site. Cooperem com a teoria. Contribuam com novas ideias. Vamos crescer juntos. A ideia que eu tenho aqui é trazer a semente, mas ela só vai poder ser plantada, cuidada e produzir frutos se tiverem mais pessoas pensando assim. Pessoas que abandonaram o ódio e o medo e colocaram o amor ao ser humano acima do ódio e do medo, acima da polaridade econômica do ser humano como capital de trabalho. Se isso for possível, um dia a humanidade será viável e a humanidade será possível. Muito obrigado a todos até esse momento. Nos vemos logo em seguida. Abraço.